Boa tarde. Quero começar essa palavra contando uma... Na minha época de criança eu ouvia anedota. E eu me lembro de uma anedota muito interessante, em que um pastor ia para a sua igreja durante 20 anos, e todas as vezes que ele ia para o culto, ele encontrava um vizinho da igreja, sentado na área, tomando ali a sua cervejinha, ali ouvindo a sua música, e durante 20 anos o pastor passava naquela rua e via aquele vizinho, bem no horário do culto, parece que provocando ele, ali sentado na sua área e curtindo o seu final de tarde. E ele pensava assim, que homem duro de coração, do lado da igreja, tantos anos a gente aqui pregando, cantando os louvores, esse homem nunca entrou num culto da igreja, que homem duro esse homem. E aí, certa vez, o pastor estava na igreja, no dia do culto, de repente aconteceu um problema na parte elétrica da igreja, e começou a incendiar, e começou a pegar fogo, e os membros saíram todos correndo, apavorados, e de repente o pastor também fica apavorado, e ele vai atrás de uma mangueira, vai atrás de um extintor. Quando ele olha do lado, quem está lá do lado, com um balde na mão? O vizinho da igreja. E o pastor está lá com a água jogando, e o vizinho com o balde, o pastor diz assim: rapaz, em 20 anos que eu sou pastor dessa igreja, eu nunca vi você aqui, por que você, como que... Falou, pastor, faz 20 anos que eu sou teu vizinho, o senhor nunca me convidou para vir aqui. Mas hoje eu vim mesmo sem convidar, porque também em 20 anos essa igreja nunca pegou fogo. Então... A gente precisa entender que a igreja precisa se envolver com a comunidade. Mas como eu gosto de anedota, eu vou contar só mais um. E essa é para você saber o que você vai fazer com essa palavra. Conta a história que um dia um homem, ladrão, estava com fome, passando num sítio bonito como esse, viu que havia um galinheiro assim com as galinhas gordas, e disse assim, é hoje que eu vou comer um frango ensopado. Pulou a cerca, entrou na propriedade, chegou lá no galinheiro, pegou uma galinha gorda, colocou debaixo do braço e foi indo embora. Quando ele está saindo do sítio, quem chega? O dono do sítio. Mas o dono do sítio não era qualquer dono, era um dono especial. Naquela época, era nada mais, nada menos do que o Dr. Rui Barbosa, o grande homem da literatura brasileira, portuguesa, um exímio executor da nossa língua. E quando o ladrão está saindo com a galinha debaixo do braço, o seu Rui Barbosa chega, olha para ele, olha para a galinha, o ladrão olha para o seu Rui, fica aquela cena, e o seu Rui olha bem para a cara do ladrão. Você não tem cara de ladrão, tá? Mas eu vou olhar para você. E ele diz assim: não é pelo valor intrínseco do bico de bípede do galináceo, mas por ousares transpor os umbrais da minha casa. Se for por mera ignorância, perdoo-te, mas se for para abusar da minha alma prosopopeia, conjuro-te pelos tacões metabólicos dos meus calçados, que dar-te-ei tamanha bordoada, que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas. Naquele momento, o ladrão olha para a galinha olha para o ladrão, os dois olham para o seu Rui e o ladrão diz, mas eu levo ou não levo a galinha? Você já acordou com certeza. Mas o meu desejo, o meu anseio é que nesses poucos minutos que eu tenho é que você leve a galinha. E que você saiba exatamente o que fazer com ela. Evangelização é um tema que arde no meu coração, muitos anos envolvido com treinamento de grupos, de pessoas na área de evangelismo, discipulado. Para mim isso é uma paixão, e eu quero agradecer ao presbítero Odilon, a toda a liderança do sínodo, pelo privilégio, pela oportunidade que vocês estão me concedendo aqui. E depois do que vocês já ouviram, eu me sinto muito pequeno, mas pela graça de Deus quero tentar compartilhar alguma coisa com vocês. Para isso, quero começar fazendo a leitura de um texto que é a nossa base
que está escrito o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Tem aí o grifo meu, você pode dar uma olhada nas palavras e tentar memorizá-las. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Jesus tem um ministério dinâmico. Além de ser um ministério dinâmico, o ministério de Jesus é um ministério urbano. Nós não vemos Jesus muito em lugares, a não ser os lugares onde haviam grandes aglomerações de pessoas, onde as coisas estavam acontecendo, Jesus estava lá. Tinha um casamento, Jesus estava lá. Um evento religioso importante que confluíam pessoas de várias regiões e lugares, para ali naquele evento poderem professar a sua fé, Jesus estava lá. Havia um outro acontecimento de pessoas enfermas, lugares onde havia muitos enfermos, Jesus estava lá. Jesus é dinâmico, Jesus anda, Jesus se move, Jesus é urbano, Jesus conhecia os donos das vendas, Jesus conhecia as crianças das ruas, Jesus sabia o nome daquele homem que vendia aquele bom vinho e naquele dia vendeu menos vinho do que deveria para aquela festa de casamento. Jesus conhecia as pessoas conheciam Jesus. E Jesus sabia exatamente os dilemas que cada uma delas enfrentava. Então, quando eu olho para esse texto, eu penso aqui na minha cabeça, num Jesus que se move, passando pelas ruas, falando bom dia, falando boa tarde, falando e aí para o jovem, e aí, beleza, como é que você está? Tranquilo? E Jesus vai conversando e as pessoas vão falando bom dia, boa tarde, mas também ele vai vendo que tem uma mãe ali naquela cena que está com um problema, com o seu filho que está falando mais alto com ela, e aquilo deixa ele intrigado, ele percebe que naquela família, naquela casa existe uma pessoa extremamente enferma, isso também deixa ele preocupado. Jesus vai passando e vai percebendo e vai lendo os dilemas e as dinâmicas da vida das pessoas, e esse texto me mostra isso, que ele ia passando pelas ruas, pelos povoados, identificando os problemas, e identificando os problemas, ele foi propondo soluções. Soluções que, ao meu ver, tipificam o grande ministério de Jesus, que é o ministério do ensino, o ministério da esperança e o ministério da restauração. Então, quando eu olho para esse texto, eu me sinto muito inspirado em falar de evangelização e o envolvimento da comunidade ou da igreja com a comunidade, com a cidade, e são esses princípios que eu quero tentar acolher desse texto com vocês, para tentar ajudá-los em algumas ideias que vocês podem aplicar nas suas comunidades, nas suas cidades, nas suas realidades específicas. Tudo bem? Vamos lá? Bom, Jesus nos ensina algo muito importante. Jesus era extremamente assertivo e Jesus entendeu que ele era uma flecha que não podia errar o alvo. Por isso, desde pequeno, ele foi preparado e ele se preparou exatamente como homem para ser assertivo. Porque ele tinha uma missão que ele sabia qual era, sabia os desdobramentos e as implicações dessa missão, também sabia que tinha pouco tempo para realizá-la e que essa missão não poderia ser falha em nada. Por isso, Jesus tinha plena e total convicção da sua missão e ele a cumpriu de uma forma maravilhosa. Uma igreja ou um grupo de pessoas que quer se envolver com a sua comunidade precisam entender qual é a sua missão. Missão tem a ver com responsabilidade. Missão tem a ver com aquilo que você é requisitado para fazer e faça. Jesus sabia, e a igreja precisa hoje, nesses desafios todos que ouvimos e tantos outros que temos, entender qual é a sua missão no tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão mudando as suas ideias, as necessidades estão mudando, mas a igreja também precisa mudar a sua maneira de cumprir e viver a sua missão. Ela precisa se atualizar, fazer um upgrade das suas estratégias. Uma coisa que eu quero que você entenda é que compreender a missão é a base para viver a missão. Eu gosto muito dessa expressão, viver missional. E sempre, no meu ministério, tentei incentivar pessoas a terem uma vida missional. Fazer da sua vida a sua missão. Fazer do seu trabalho, da sua vocação, da sua profissão, o seu ministério. Fazer dos seus relacionamentos com quem quer que você esteja, principalmente com aqueles que ainda não conhecem a Jesus, a sua missão
prioritária de ganhar aqueles para Jesus e alcançar esses perdidos. Nós precisamos ter um viver missional, e aproveitando tantas coisas boas que já ouvimos aqui, nós precisamos ser extremamente intencionais. Quem entende a sua missão, vive de maneira intencional para alcançar o perdido. E uma igreja que entende o seu papel missional tem ações intencionais para alcançar a sua comunidade, para alcançar as necessidades da sua comunidade, para conhecer a comunidade que ela está inserida. Eu penso que para a gente poder lembrar da missão, nós temos que comer o feijão com arroz. Eu costumo dizer que a gente precisa pensar no cristianismo 1.0 sem opcionais. Tem muito crente que quer ser 2.0 com muitos opcionais e não dá conta. Então vamos voltar para o básico, vamos pegar um motorzinho 1.0 sem opcionais, sem trio elétrico, tá certo? E vamos aqui tentar entender o que Jesus quer nos ensinar em algumas coisas. Primeiro, nós precisamos entender que nós temos um propósito de salgar, de saborear esse mundo, nós somos sal da terra. Jesus diz também que nós somos luz do mundo, nós temos que dinamizar, espargir a luz de Cristo na nossa nação. Nós caracterizamos a nossa sociedade a partir da identidade de sal da terra e luz do mundo. Você já sabe disso, eu não preciso falar sobre isso. Jesus quer que essa luz e esse sal sejam percebidos pela comunidade. Ele quer que as pessoas olhem e digam assim: puxa, aquela pessoa brilha, aquela comunidade, aquela igreja brilha, aquela célula brilha, aquele grupo de jovens brilha, aquele ministério brilha. As pessoas precisam ver um brilho diferente em nós, e esse brilho já nos foi dado, que é o brilho de Cristo. Jesus disse que nós precisamos fazer discípulos. Jesus disse que nós temos que preparar outros, e eu gosto muito da expressão também que foi dita aqui, que nós treinamos líderes que produzam líderes. Eu costumo dizer, no treinamento de pequenos grupos, que nós não reproduzimos grupos, nós reproduzimos líderes que reproduzem grupos, que reproduzem pessoas. Então, você precisa fazer discípulos, e eu e você precisamos ser testemunhas de quem Cristo é e do que Ele faz. Isso é a base. Quando a gente entende esses poucos versículos, teriam muitos outros, a gente entende que nós precisamos e temos uma missão. Você tem uma missão. Você está comigo? Está entendendo? Então, diga para quem está do seu lado aí, você tem uma missão. E ela está clara aqui nesses poucos versículos que foram ditos. Entendendo a missão, nós precisamos compreender que o propósito do seguidor de Jesus é exatamente esse, entender o seu papel. E aí a gente precisa pensar numa igreja que está numa cidade, está num bairro, está numa localidade, entender qual é o papel dela naquela comunidade. Qual é o papel da nossa igreja aqui? Qual é a importância dela aqui? Quais são as soluções que nós podemos promover ou oferecer para a nossa sociedade, para a nossa comunidade? Viver missionalmente implica em você ter claramente no seu coração o seu propósito, a sua meta e o seu alvo na comunidade que você está inserido. Você precisa saber o que você faz ali, precisa saber o que as pessoas precisam e você precisa saber onde você vai chegar. O problema é que Sêneca já dizia isso, que para um comandante que não sabe, ou capitão que não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são contrários. Muitas vezes uma igreja pensa em muitas atividades, muitas programações, mas ela não pensa as programações a partir da comunidade. Ela pensa as programações a partir dela própria. E por causa disso ela não é efetiva e é eficaz em cumprir o seu papel missional. Então, vamos caminhar. Eu preciso entender que a missão, e aqui quero usar um pastor que eu tenho conhecido melhor, chamado Jonathan Dodson. Jonathan Dodson é um pastor de um movimento contemporâneo, de igrejas mais contemporâneas, com uma linguagem mais acessível, que alcança as pessoas na sua pluralidade e diversidade de vida, mantendo as bases do Evangelho de uma forma muito séria. Eu ainda não vi literatura dele em português, mas existem alguns livros dele em inglês que valem a pena ser lidos para aqueles que têm acesso. Ele diz o seguinte: a missão precisa estar no DNA da igreja. A igreja precisa entender a sua missão, a sua vocação, o seu propósito, por que ela existe, por que ela existe ali, por que ela existe para aquele grupo de pessoas, por que ela existe para aquelas necessidades que aquele grupo de pessoas tem.
A igreja precisa entender que ela precisa gastar muito mais tempo na cidade, na comunidade, nas dificuldades, nas necessidades do povo, do que com ela mesma. A ênfase é para fora. Eu gosto de uma outra expressão, eu preciso ter um cristianismo outro-centrado. Eu sou igreja para o outro. Eu vivo a minha missão para o outro. Isso é entender o seu papel missional dentro da comunidade. A igreja precisa perguntar, nós estamos levando a igreja para a cidade ou nós estamos chamando a cidade para a igreja? E aí entra aquele dilema de muitos líderes. Vamos montar uma programação. A gente gasta dinheiro, aluga som, faz panfletagem, põe na rádio, põe o carro de som, hoje já não existe mais isso, e faz e tal, mas a gente não perguntou para a comunidade se eles querem aquele programa. A gente não identificou se é exatamente aquilo que eles precisam. Nós vamos falar sobre as teofanias de Deus, assunto maravilhoso para a nova geração. E aí faz o investimento e gasta, e o povo da intercessão foi orar, e os diáconos estão lá, preparam um lanche para 250 pessoas, chega no dia e não aparece ninguém. Ah, essa cidade é muito incrédula, essa cidade é muito fechada para o evangelho, aqui tem muitos de outra religião, eles boicotam a gente porque a gente é crente. Está errado. Você não adianta você propor, daqui a pouco eu vou falar, mas você tem que ir para a cidade. Você tem que entender o que ela precisa e se fazer presente nas necessidades dela. A igreja precisa ser muito mais igreja lá fora do que aqui dentro, do templo. E a igreja, você também já sabe disso, somos quem? Eu e você. Você é a igreja, com um propósito, com a missão aonde Deus te plantou. Com quem quer que você esteja, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua cidade, você é a igreja. Então a gente precisa entender isso. E aí ele pergunta, será que nós estamos plantando igrejas missionárias ou igrejas monásticas, fechadas em si mesmas? Igrejas missionárias são igrejas que se movem. Os alicerces delas não as prendem. Elas caminham. O povo da igreja se move em rumo à cidade, e isso é muito importante para a evangelização e o envolvimento com a comunidade. Uma igreja em movimento. E aí eu quero dar algumas ideias bem rápidas, você vai anotando, vai tirando foto, faz como você quiser, também vai ser disponibilizado. Eu não vou falar sobre esses assuntos aqui. Primeiro, a igreja que quer se envolver com a comunidade, ela precisa ter uma sensibilidade cultural. Você pastor, você líder, você que trabalha com determinado grupo da sua igreja, seja crianças, sejam pré-adolescentes, jovens, adolescentes, adultos, terceira idade, conheça a necessidade das pessoas que estão com você. Eu me lembro no meu primeiro ministério, vou contar bem rapidinho, a gente não achou as fotos, porque ainda na época de filme, eu fui pastor de uma igreja muito pequena, e uma das coisas que eu percebia naquela comunidade é que eu tinha uma diaconisa que toda vez que eu pedia para ela abrir a Bíblia, ela sempre abria no mesmo lugar, e eu olhava aquela igrejinha pequena, que era sempre no meio. Falava Gênesis, estava aberta no meio, falava Apocalipse, estava aberta no meio. E aí foram passando alguns meses, a gente foi percebendo que ela não sabia ler. Ela era analfabeta. E para nossa surpresa, a gente percebeu que 50% da comunidade que eu estava chegando era analfabeta. Saindo do seminário, cheio de teologia, cheio de ideias. A minha esposa Amáblia, professora de educação infantil, excelente professora, aliás, e a gente percebeu que precisava fazer alguma coisa. Fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação lá do Estado de São Paulo, pedimos umas carteiras velhas de uma escola, chegava no domingo à noite, empurrávamos os bancos e, a partir da segunda-feira de um determinado mês, propomos uma solução. Qual foi a solução? A alfabetização de jovens. Você sabe quem participava desse trabalho? A comunidade. Pessoas que não iam na igreja. As pessoas se sentiam felizes. E sabe o que a gente ensinava, como que elas aprendiam a ler, aquelas senhoras? Sabe qual era a ferramenta de leitura básica? A cartilha delas, céu azul, caminho do céu, né? Caminho suave, nem sei, essa aí. Era a Bíblia. E quantas vezes eu me emocionei e chorei nas formaturas de vendo aquelas mulheres lendo os primeiros versículos bíblicos. Então a igreja precisa propor uma necessidade para a comunidade. Então, seja sensível às necessidades do grupo que você está. Você vai montar uma célula com um grupo de amigos, seja sensível a esse grupo, a essas pessoas. Seja sensível e proponha soluções que possam ajudar.
Conecte-se ao seu contexto, interaja com as pessoas não cristãs ao seu redor. Você, pastor, você precisa andar na rua. As pessoas precisam te conhecer e precisam contar com a simpatia, inclusive. Você tem que ser simpático. Outro dia eu conto a história da dona Patia. Mas você precisa ser simpático. E eles têm que olhar para o pastor e dizer assim, ó, sim para aquele pastor. A sociedade precisa olhar para o líder daquela igreja e dizer sim para esse líder. A sociedade precisa olhar para aquela igreja e dizer sim para ela. Uma vez, nessa mesma igreja, a gente foi fazer uma panfletagem no bairro todo, a gente ia ter um evento com os pré-adolescentes de dança na rua. E eu peguei uns grupos de adolescentes, a gente saiu, dividimos o bairro e fomos todos lá para entregar panfleto. E fomos, a dinâmica. E eu estava com alguns adolescentes. Quando nós chegamos numa casa, a casa estava mais no fundo, aqui estava o portão, tinha um quintal no meio, eu bati porta e ficava ao lado da casa uma igreja evangélica. Quando eu bati, o marido estava sentado, ele olhou e ele gritou lá de trás, falou assim, é crente? Deus me livre! E é o incentivo para os meus pré-adolescentes, adolescentes, para a gente evangelizar. Aí a mulher ficou meio sem jeito, foi lá, pegou o panfleto, falei, olha, se a senhora quiser, a senhora leia, fique à vontade, está aqui o convite, fomos embora. Mas qual era a conexão que aquela igreja vizinha daquele homem tinha com ele? Conecte-se às pessoas. Conecte-se à sua comunidade. Esteja interagindo com ela. A igreja precisa estar interagindo com as necessidades da sua sociedade, da sua comunidade. Outra coisa, identifique o problema antes de oferecer soluções, pelo amor de Deus. Se você não guardar nada, guarde isso. Não adianta você falar para alguém que ela está doente quando ela não se sente doente. Não adianta você prescrever uma medicação que alguém diz, eu não preciso tomá-la. Eu gosto muito de um autor chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, para mim, é uma referência. E quando ele vai falar sobre o princípio de nós conectarmos pessoas a Deus, ele diz, sempre comece falando de Cristo a partir da morte. Ou seja, a partir daquilo que existe morte naquela vida. Morte de alegria, de esperança, em relacionamentos, em ideais, em saúde. Ofereça a solução depois que você identifica o problema. E nós, muitas vezes, como igreja, temos muitos sonhos, estamos na época de planejamento estratégico. Estamos fechando, aliás, para o ano que vem. A pergunta que você tem que fazer, líder, é, nós estamos propondo soluções para problemas que nós já diagnosticamos antes, ou nós estamos querendo propor soluções para problemas que a gente nem sabe que ainda existem? Então, antes de propor soluções, identifique o problema. Converse com a pessoa que não conhece a Jesus, não fale de Cristo para ela, mas saiba o problema que ela tem. Problema no trabalho, problema de saúde, problema de estresse, de depressão, de crise financeira, não sei qual é o problema. Problema com o time que torce, por exemplo, sei lá. Mas, quando ela apresentar o problema, você apresenta a solução. E Cristo é a solução para todos os problemas. Então, isso é muito importante. E, para isso, eu sempre uso um dilema muito interessante, que já vou falar, que é esse aqui, ó. Aproprie-se do lema do grande soldador. Como assim grande soldador? Como pai de 3 crianças, eu sou submetido a terapias intensivas de assistir desenhos e animações dezenas de vezes. E eu cheguei a uma conclusão de que eu precisava tirar proveito disso. Daqueles dezenas de vezes que assisti aqueles desenhos, e muitas vezes. E eu comecei a escrever artigos para as igrejas que eu pastoreava, nos boletins, dos desenhos que eu assistia. E um deles foi sobre este desenho que tinha o lema do grande soldador. Robôs. Opa, volta lá para o grande soldador. E uma das coisas que eu aprendo com o grande soldador do desenho Robôs, de 2005, era, viu a necessidade? Atenda. Não viu a necessidade? Não atenda, ainda. Mas quando a necessidade aparecer, o que disse o texto de Mateus 9? E Jesus ia passando pelos povoados, pelas ruas, identificando as pessoas, vendo seus problemas, viu que elas eram pobres e
como ovelhas que não tinham, então viu a necessidade, atenda. Uma igreja que evangeliza, ela tem o lema do grande soldador bem forte no seu DNA, tá certo? Vamos rapidinho aqui. Jesus interagiu, Jesus viu, Jesus sentiu as necessidades do povo. Interaja, sinta, veja, perceba o que as pessoas estão precisando ao seu redor. Jesus ensinou a verdade a partir disso. Jesus proclamou uma palavra de esperança a partir disso. E Jesus curou enfermidades a partir daquilo que ele viu e sentiu. Vamos continuar? Uma igreja relevante tem respostas aos questionamentos da comunidade. Como pregador, uma das coisas que eu sempre me preocupei foi quando eu for preparar uma palavra, eu preciso preparar uma palavra relevante. E eu aprendi que uma palavra relevante parte quando ela é uma resposta às questões que as pessoas estão fazendo. Eu me lembro lá em Maringá, durante muitos anos, a gente tinha um programa de TV que ia 3 vezes por semana para algumas cidades ali da região. E era um dilema, porque quando isso aconteceu, eu fiquei preocupado, dizia assim, agora o sermão vai ser pregado, uma mensagem vai ser disseminada para tantas cidades, como é que nós vamos fazer? E uma das coisas que eu precisei fazer mais foi interagir mais com as pessoas, conversar mais com outros nichos da sociedade, para entender as perguntas que eles estavam fazendo. E, a partir da palavra de Deus, oferecer respostas para as perguntas que elas estavam fazendo. Porque a palavra de Deus tem resposta para todo questionamento do homem. Eu creio nisso, plenamente. Então, uma igreja relevante tem respostas ao questionamento da sua comunidade. Pense nisso. Sua igreja tem respostas para aquilo que a tua comunidade questiona? Uma igreja relevante é um ambiente onde a comunidade encontra segurança. As pessoas estão com problemas, as pessoas estão em crises, elas encontram naquela igreja, naquele pequeno grupo, e quando eu falo igreja, eu falo do líder, eu falo do membro, eu falo do ministério, eu falo da célula, ela encontra segurança. Eu posso ir até ali eu me sinto seguro diante dos meus medos. A comunidade, a igreja precisa transmitir segurança para a sua comunidade. E uma igreja relevante é uma igreja amiga da comunidade. E quem me ajudou muito a entender isso foi Joe Aldrich, no livro Amizade, a Chave para a Evangelização. É o livro mais velho, mas vale a pena ser lido. Quando Joe Aldrich diz que a gente precisa, eu acho que eu pulei algum slide aqui, esse aqui, ele disse isso. Você precisa construir pontes de acesso à comunidade. Ele diz no livro, construa pontes ao invés de paredes. Paredes criam barreiras, pontes criam vínculos. E nós precisamos ser uma comunidade que construa pontes com a nossa comunidade. Vamos lá? E para encerrar, a pergunta que vai ser feita agora, e eu queria que você já fosse pensando nisso. Você como igreja, você pastor, você líder, qual é a relevância hoje da sua comunidade, da sua igreja para a sua comunidade? Se hoje a sua igreja fosse fechada, ela se fechasse, simplesmente, qual falta ela faria na vida das famílias e das pessoas? Eu fico triste de ouvir o que o presbítero Odilon disse, eu sou de São Paulo, nasci na Lapa, amo aquela cidade. Mas eu fico muito triste de ver as igrejas naquela situação. Mas eu fico mais triste ainda, porque muitas comunidades não sentiram a falta daquelas igrejas. Nós estamos aqui para brilhar. E quando alguma luz deixa de brilhar, ela faz falta no meio da escuridão. Então, a minha oração, nessas breves palavras, eu acho que até excedi um pouquinho, mas é que a gente possa ser uma igreja que brilhe na nossa comunidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado.